Olá amigos, olá irmãos, sejam bem-vindos ao nosso momento de esperança. Este é o momento em que vamos estudar a Palavra de Deus. E hoje a nossa reflexão tem como título Jesus ensina como ter a vida eterna. O verso bíblico para a nossa leitura está no Evangelho de João, no capítulo 17, e o versículo 3, Jesus diz assim: E este é o meio de obter a vida eterna, conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que o Senhor enviou à terra. Meus amigos, ao nos aproximarmos cada vez mais perto do dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, maior deve ser o nosso conhecimento sobre Deus e sobre Jesus Cristo, que Deus enviou a este mundo para salvar o pecador. Notem que no verso bíblico que lemos é uma declaração do Senhor Jesus, onde ele ensina como ter a vida eterna, ou o que fazer para se obter a vida eterna. E é interessante que quando a Bíblia fala em conhecer a Deus, em conhecer a Jesus Cristo, ela se refere a um conhecimento relacional. Ou seja, a salvação na vida de uma pessoa acontece quando ela se relaciona com Deus. Isso envolve muita coisa no relacionamento com Deus, ou seja, envolve toda a nossa vida. Observem que no entender de Jesus, quem quiser ter a vida eterna precisa se dedicar em conhecer a Deus cada vez mais. E eu quero dizer para vocês que este conselho que Jesus nos dá para conhecermos a Deus cada vez mais, isso está escrito no Antigo Testamento, no livro do profeta Oséias, no capítulo 6 e no verso 3, está escrito assim: Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Na Bíblia Viva, esse verso está escrito assim: precisamos muito conhecer o Senhor. Vamos nos esforçar para isto, e Ele nos responderá. E resumindo, eu digo para vocês, meus amigos e meus irmãos, que conhecer a Deus, conhecer a Jesus, ou seja, se relacionar com Deus e se relacionar com Jesus, é a única maneira de nos prepararmos para a bendita volta do Senhor Jesus. Não tem como alguém se preparar para a volta de Jesus sem conhecê-lo, sem amá-lo e sem desejar querer estar na sua companhia, na sua presença por toda a eternidade. Ninguém se relaciona com uma pessoa que não conhece. Nós temos dificuldades para nos relacionarmos com alguém que desconhecemos. Então, com Deus também não é diferente. É necessário conhecermos a Deus profundamente para mantermos um relacionamento fiel a Ele ou com Ele. Hoje em dia, muitas pessoas que professam crer em Jesus, de fato não conhecem a Deus e a Jesus verdadeiramente. O livro do Apocalipse nos fala que nos últimos dias a humanidade iria ter dificuldade para se relacionar com Deus. Isso está escrito ali no livro do Apocalipse, no capítulo 3, do verso 15 a 17.
Ali nos diz que nos últimos dias a humanidade teria uma religião superficial, ou seja, uma religião onde Deus não seria o centro das atenções. Uma religião apenas de nome ou de fachada. Nós estamos vivendo num tempo, é claro, um tempo difícil, está se tornando cada vez mais difícil. E então nós precisamos aproveitar as oportunidades que nós temos para aprofundar nosso conhecimento sobre Deus. Os últimos dias da história desse mundo irá exigir de cada pessoa uma fé que hoje, na realidade, as pessoas não possuem. E a fé, ela só aumenta à medida em que conhecemos mais e mais a Deus. Está escrito na palavra de Deus que o mundo, por sua própria sabedoria, não conhece a Deus. E muitos, pretendendo ser sábios aos seus próprios olhos, tornam-se loucos e ignorantes no que diz respeito ao conhecimento sobre Deus ou de Deus. De acordo com a palavra de Deus, o conhecimento do mundo sobre Deus é imperfeito e deixa muito a desejar. Os pensamentos do mundo não se harmonizam com os pensamentos de Deus. É o próprio Deus quem nos diz isso, que os pensamentos deles são mais altos do que os nossos pensamentos. De acordo com os ensinamentos de Jesus, ninguém consegue conhecer a Deus através de pesquisas. Ninguém consegue conhecer a Deus procurando encontrá-lo em um laboratório, fazendo pesquisas. Jesus disse que nós podemos encontrar a Deus através das páginas das Escrituras Sagradas e através dele mesmo, porque Jesus disse aos seus discípulos: quem vê a mim, vê o Pai. Isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 14, verso 9. E em outra ocasião Jesus disse: eu e o Pai somos um. Isso está escrito no Evangelho de João, no capítulo 10 e no versículo 30. Vale a pena, meus amigos e meus irmãos, conhecermos a Deus mais e mais e a Jesus Cristo, o nosso Redentor, para termos a vida eterna. E por isso, ao finalizar esta reflexão, o apelo que faço a você, meu amigo e minha amiga, é para que você procure dedicar mais tempo para estudar a Palavra de Deus e procurar assim conhecer mais e mais ao nosso Deus Criador e a Jesus Cristo, que Deus enviou a este mundo para representá-lo e para nos salvar. Lembre-se que Jesus disse que é conhecendo a Deus unicamente como Deus verdadeiro e a Ele que Deus enviou para nos salvar, é somente assim que receberemos a vida eterna. E agora eu te convido para orarmos a Deus. Aí onde você está, se você puder, feche os olhos e me acompanhe nesta oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Nós te louvamos, Senhor, por tuas misericórdias. Nós te adoramos por tudo que tu és, o nosso Deus Criador, o nosso Deus Redentor e Mantenedor. Obrigado, Senhor, pela certeza que temos através da tua palavra, de que conhecendo o Senhor, conhecendo a Jesus Cristo, nos relacionando com o Senhor através da fé, obedecendo aos teus ensinamentos, seguindo as tuas orientações, aceitando a Jesus como nosso Salvador, nós teremos a vida eterna. Pai querido, vem abençoar os nossos amigos, os nossos irmãos. Tu sabes que neste mundo enfrentamos dificuldades e por isso nós pedimos o teu poder, a tua graça,
o teu favor, para que possamos vencer todas as nossas dificuldades e permanecermos unidos ao Senhor, crescendo na graça, na fé e no preparo para a volta de Jesus. Atenda, Senhor, os pedidos de oração e todas essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos, não porque nós merecemos, porque na realidade não merecemos nada, porque somos pecadores indignos, mas nós confiamos nos méritos e no amor de Jesus, que se entregou por nós lá na cruz. É através dele que eu venho suplicar estas bênçãos e te agradecer por tudo, no nome de Jesus. Amém.